Mas sobre Cruzeiro e Grêmio, quero saber a expectativa de vocês. O Cruzeiro tem retornos aí da sua dupla de zaga titular, né? Fabrício Bruno e Vidalba. E a última partida fora de casa que o Cruzeiro perdeu com essa dupla foi contra o Red Bull Bragantino. Fernando Seabra para sempre em nossos corações. Lá na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, hein, gente? Foi aquele 1-0 injusto, eu diria, né? Os deuses do futebol não estavam de bem do Cruzeiro naquele momento. Teve cabeçada do Vidalba tocando travessão. Enfim, desde aquele jogo, o Cruzeiro jogou 13 partidas como visitante, com 8 vitórias e 5 empates, um aproveitamento de 74%, até 74%, e uns quebradinhos aí. Cruzeiro é o terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Grêmio ganhou as últimas 3 partidas em casa. E aí, o que esperar desse Grêmio e Cruzeiro? Começa com você, Caio. Para mim é o jogo mais difícil, em tese, que o Cruzeiro deve ter nesse mês. O Grêmio melhorou muito como mandante. Eu até falei lá no início da live que, principalmente a partir da chegada de alguns nomes, foi uma equipe que teve um avanço significativo, né? E aí, quando eu falo desses nomes, digo de Noriega, zagueiro, que hoje é titular absoluto, do próprio Carlos Vinícius, que eu tenho certeza que você não sente saudades, Emerson, mas que tem cumprido bem o seu papel substituindo o Bright White. São 6 gols nos últimos 5 jogos. E principalmente o Arthur, né? O Arthur é um cara que, a nível de futebol brasileiro, é muito diferenciado. É um cara que, se tiver o mínimo espaço, vai controlar o jogo. Então, esses 3 caras estão fazendo muita diferença para que o Grêmio melhore. Passa longe de ser brilhante, até porque tem um Mano Menezes que tem muita dificuldade de ajustar essa equipe, mas alguns jogadores fizeram pelo menos com que o Grêmio se tornasse mais competitivo, principalmente dentro de casa. Então, vale o Cruzeiro ter muita atenção, muita concentração. O Grêmio ainda sonha com pré-Libertadores, como disse a Rafa, por mais que seja difícil, e sabe que para ter chances até o fim do campeonato tem que vencer em casa, né? Agora, a gente ter o retorno da nossa dupla de zaga titular é muito importante, pensando nesse poderio ofensivo do Grêmio, né? Eu falei do Carlos Vinícius, mas é um trio ofensivo que se encontrou, que tem o garoto Alisson pelo lado direito, o Amuso pelo lado esquerdo. Esses jogadores têm se conectado bem. E aí que bom que a gente vai ter Fabrício Bruno e Vidalba, que dão muita solidez e que geram confiança para a equipe também. Agora, se o Grêmio tem aí esse maior poderio ofensivo nos últimos jogos, segue com seus problemas para se defender, né? Tem ali uma proteção diária delicada. O Arthur basicamente joga sozinho naquele setor de meio, quando a bola não tá com ele, os outros jogadores têm dificuldade até mesmo na fase defensiva. E aí entra aquele ponto, quem sabe, de um jogo mais reativo do Cruzeiro em transições se encaixar muito bem. Se a gente consegue abrir o placar lá na arena do Grêmio, eu acho que o jogo vai ficar bem à nossa feição. É uma coisa que o Cruzeiro precisa voltar a fazer fora de casa, né? Contra o Bahia, por exemplo, que foi a última vitória como visitante, o Cruzeiro venceu de virada na reta final. Claro que foi maravilhoso ter vencido de virada, mas é mais simples fazer o que o Cruzeiro se acostumou tanto a fazer fora de casa, que é abrir o marcador, às vezes até encaminhar uma boa vitória no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ficar mais confortável. Duelo bem duro, histórico, mas confio que o Cruzeiro tem mais time, tem mais repertório, principalmente por conta do seu técnico, para vencer o Grêmio lá na arena, e aí seriam 3 pontos para dar ainda mais peso para uma rodada em que eu vejo um bom cenário de tropeços, principalmente do Flamengo, e aí quem sabe o Palmeiras também possa se complicar no Clássico. Tomara. Essa última derrota do Cruzeiro realmente tem tempo. Isso mostra a solidez defensiva do time do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro, inclusive, nos últimos jogos, voltou a sofrer muitos gols de bola parada, bola aérea, na realidade. Isso tem me incomodado bastante. Não foi só esse gol contra o Vitória. Se vocês pegarem as últimas semanas aí, vocês vão ver que são muitos gols de bola aérea. Isso parecia ser um problema superado e hoje volta a ser
uma questão, e aí é sempre bom tomar cuidado. Acho que a solidez defensiva do Cruzeiro, aliada ao fato de que esse ataque, na maior parte do tempo, foi muito letal, é que nos trouxe esse resultado muito expressivo, né? Essa última derrota aí, se eu não estiver enganada, foi a última vez que eu perdi um jogo numa transmissão também. Acho que eu e o Leonardo Jardim estamos assim, ó, muito bem no nosso aproveitamento. Mas me preocupa um pouco, me preocupa o crescimento do Grêmio em casa. Dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. É uma equipe que fora de casa tem perdido, é uma equipe que, sabe, tem as suas limitações ainda, não é que melhorou da água para o vinho, mas que em casa tem sido capaz de encontrar bons resultados, fazer bons jogos, atletas que têm conseguido conquistar resultados para o Grêmio. Então, vai ser um tira-teima, né? Se a gente pegar, óbvio, no caso do Cruzeiro é com muito mais consistência, porque a gente está falando desde o primeiro turno, uma equipe que é muito sólida fora de casa, um dos melhores visitantes. E no caso do Grêmio, é um recorte mais recente. Se você pegar o aproveitamento inteiro do Grêmio em casa, ele não é um dos melhores mandantes do campeonato. Mas no recorte recente é um tira-teima de um dos melhores mandantes contra um dos melhores visitantes. O retorno da dupla de zaga titular me alivia bastante. Acho que a partida que o Arroio fez é muito interessante, porque concede a ele ainda mais confiança, vai pegando mais ritmo de jogo, vai ficando cada vez mais entrosado com os companheiros, e num cenário em que nós temos poucas opções, né, de ataque, ter um atleta se mostrando tão bem, fazendo gol participativo nos jogos é importante. Então, acho que o Cruzeiro tem condições, sim, de fazer mais um grande jogo fora de casa e de buscar pontos na Arena do Grêmio. Quantos pontos serão esses? Não sei. Em outros momentos, eu já fui capaz de ser mais confiante, assim, sabe, Caramujo? Em vitórias fora de casa, de vir aqui e cravar. Hoje eu não estou tão confiante por conta do desempenho do Cruzeiro um pouco errante nas últimas partidas. Mas entendo que a gente tem plenas condições de fazer um grande jogo e de trazer pontos, tomara que 3, porque é isso que a gente está falando aqui, né? Sobre o calendário de Palmeiras e Flamengo, sobre as questões da seleção, Libertadores. O Cruzeiro tem uma missão duríssima, teria que fazer uma campanha assim perfeita e ainda torcer por tropeços desses dois, mas se jogo a jogo a gente vai conquistando 3 pontos aqui, 3 pontos ali, e de repente ali na frente você pode sonhar com uma coisa ainda melhor dentro do campeonato, porque nesse momento, para mim, a vaga na Libertadores não está mais ameaçada. Ela pode não estar confirmada matematicamente, mas eu não sinto vaga dentro do G5 ameaçada do Cruzeiro. Então, por que não sonhar com algo maior nesse momento? Isso parte de conquistar 3 pontos amanhã na Arena do Grêmio. É fácil? Evidente que não, mas é factível.